Pessoal, tudo bem? Aqui é o professor José Clay trazendo mais um vídeo no canal para vocês. Gostaria hoje de compartilhar com vocês sobre funções de várias variáveis. Trazemos aqui um mapa mental para que fique mais claro para vocês o que a gente vai estar discutindo. Então, nós vamos discutir basicamente funções de duas variáveis, onde nós definimos como z igual a uma f de xy, xy as variáveis independentes e z a variável dependente. Então, um exemplo aqui seria z igual a x ao quadrado y mais xy ao quadrado. Isso aqui é uma função de duas variáveis. Uma função de três variáveis, definimos aqui w como a variável dependente e x, y e z como as variáveis independentes. Um exemplo aqui de uma função de três variáveis seria w igual a z vezes e elevado a x, y, z. Beleza? Essas funções de várias variáveis, nós também podemos defini-las, né, às vezes, como uma função composta. O que acontece? Uma função aqui de duas variáveis, por exemplo, né, onde z é igual a uma f de x, y, esse x e esse y também pode depender de uma outra variável. Então, no caso aqui, eu estou colocando que x depende de uma g de t e que y depende de uma h de t. Então, aqui a gente tem uma composição de função, né? A mesma coisa aqui poderia acontecer, só que agora um pouquinho diferente. Eu tenho uma função z, que é igual a uma f de x, y, só que agora x depende de duas variáveis, de s e de t. Uma função g, a mesma coisa y, depende de uma função h, de s e t. Essa composição aqui de função, né, ela vai influenciar diretamente quando nós estivermos estudando a parte da regra da cadeia para funções de várias variáveis, né? No caso aqui seria a composição de função, né? Um outro tópico interessante, né, quando a gente trabalha com a regra da cadeia, é que dependendo da quantidade, né, de variáveis dependentes que a gente tiver aqui, então, por exemplo, xy passa a ser uma variável dependente de t, né? Então, se eu tenho simplesmente esse caso aqui, a derivada em relação, aplicando a regra da cadeia, vai ficar o quê? dz dt, que é a variável mais interna. No caso, z depende diretamente de x e x depende de t. Então, vai ficar dz dx, dx dt. Mais a derivada de z em relação a y, né, que é a variável dz dy, vezes a dependência de z em relação a t. dz de y em relação a t, né? Então, dy dt. Isso daqui seria a regra da cadeia para funções x e y, né, onde depende de x e y, com apenas uma dependência em relação a x e a y. Quando você tem uma dependência de x e y em relação a duas variáveis, aí você já tem que calcular a derivada parcial, né, de z em relação a s e fazer dz dx ds, né, mais dz dy ds. Como nós temos duas variáveis aqui, então a gente teria que fazer dz dt, que é igual a dz dx dt mais dz dy dt. Nós vamos depois gravar um vídeo só para explicar essas relações aqui, também usando um fluxograma, tá? Hoje nós vamos atentar apenas para essa parte aqui de derivadas parciais, beleza? Então, as derivadas parciais aqui bidimensionais, ou seja, de duas variáveis, né? Então, quando eu quero calcular as derivadas parciais de uma função que depende de x e y, eu tenho que calcular as derivadas parciais da função em relação a x. Nós podemos representar como z de x, ou d de f de xy dx, ou simplesmente d de f, d de x, ou algumas notações vocês vão ver que vai aparecer somente f de x, beleza? E aqui esse x representa a derivada em x. Aqui é a mesma coisa, z, y, quer dizer a derivada da função z em relação a y, ou d de f de xy em relação a y, d de f, d de y, ou simplesmente f em y, que é a derivada parcial em relação a y. Quando você tem três variáveis, essa seria a mesma coisa, só que agora aumenta uma variável, né? Derivadas parciais de três variáveis, né? Então, x e z são as variáveis independentes e w é a variável dependente. Então, a derivada de w em relação a x, que é a derivada parcial de w em relação a x, vai ficar d de f, d de x. A derivada parcial de w em relação a y e a derivada de w em relação a z. Nós temos que derivar três vezes, né? Sendo que cada derivada em função de uma variável, beleza? Então, esse caso aqui, nós vamos mostrar aqui alguns exemplos para que a gente possa entender melhor como que se resolve problemas vinculados a derivadas parciais. Então, aqui, ó, os exemplos são: encontra as derivadas parciais d de z, d de x, d de y, d de z, d de y, d de w, d de x, d de w, d de y e d de w, d de z, isso aqui para o caso 3D, dadas a função z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, vamos resolver essa primeira questão. Então, aqui eu quero resolver aqui a derivada parcial, né, de z em relação a x. Vou escrever dessa forma aqui. Seria a mesma coisa que a derivada parcial de z em relação a x. Então, isso aqui vai ser o quê? Ó? Vai ser a derivada parcial de quem? Quem é z? X ao quadrado mais y ao quadrado. Só que a definição das derivadas parciais é a seguinte, que quando eu estiver derivando em função, né, de uma das variáveis, a outra variável passa a ser constante. Então, nesse caso aqui, eu teria o quê? Ó? A derivada parcial de x ao quadrado mais a derivada parcial em x
de y ao quadrado. No entanto, como o y aqui é uma constante, essa derivada aqui ela é zero. E aí o resultado aqui vai sobrar o quê? A derivada de x vai ficar o quê? 2x. Então, quando a gente for fazer agora aqui a derivada parcial de z em relação a y, vai ter o quê? Derivada parcial de z em relação a y. Isso aqui é a mesma coisa, a derivada de z em relação a y vai ser o quê? X ao quadrado mais y ao quadrado. E agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Então, a derivada parcial de y em relação a x ao quadrado mais a derivada parcial de y em relação a y ao quadrado. Como x não depende de y, então x aqui passa a ser uma constante, né, pela regra da derivada parcial. Então, a derivada disso aqui dá zero. E aí vai resultar o quê? Que a derivada de y ao quadrado em relação a y, isso daqui vai dar o quê? 2y. Beleza? Então, aqui nós encontramos as derivadas parciais da função z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Agora, vamos resolver aqui o segundo caso, né? Agora aqui é uma função com 3 variáveis. Também ele pede para que a gente possa calcular derivadas parciais. Então, no segundo caso aqui, a gente vai ter a função 2w é igual a x, y, z. Né? São as derivadas, é a função. Né? Isso aqui é a mesma coisa que uma f de x, y, z. Né? Então, eu quero calcular aqui, ó, a derivada parcial de w em relação a x. Isso aqui eu já vou escrever agora direto, não precisa colocar mais. Vou fazer só a primeira aqui do w. Seria a derivada parcial de w, né, que é x, yz em relação a x. Derivando x dá 1 e sobra as constantes. Então, a gente pode fazer isso aqui, ó. Yz é constante, joga para fora da derivada. Então, fica derronde x e x. Né? A derivada de x em relação a x é igual a 1, então sobra o que? O yz. A mesma coisa quando você for derivar aqui em relação a y. Né? Então, isso aqui vai ficar o quê? A derivada em relação a y de x, y, z. Agora, quem são os termos constantes? X e z. Então, joga x e z para fora da derivada. Aí você vai ter aqui a derivada parcial de y, né? Isso aqui vai dar 1 e sobra o quê? X, z. Certo? E quando você for fazer a derivada parcial de w em relação a z, você vai ter a mesma coisa. Então, aqui vai ficar x, y, z. Quem são as constantes agora? X e y. X e y. Calcula a derivada aqui parcial em relação a z. Né? Então, aqui nós vamos ficar com o quê? Aqui vai dar 1 e aqui vai ficar x, y. Beleza? Então, nós temos aqui a solução da segunda derivada, da segunda função. Em relação à terceira, agora, vou voltar aqui, ó, a questão 3, né? Ela diz o seguinte, ó. Agora a questão 3, vou escrever bem aqui, você tem uma função w, que é igual a x, e elevado a x, y, z. Bom, quando a gente resolver agora em função de w, a variável x, ou seja, eu quero resolver a derivada parcial em relação a x, observe que eu tenho x aqui e tenho x aqui também no expoente. Então, aqui eu vou resolver usando a regra do produto e também a regra da cadeia aqui, mas aquela regra da cadeia é para variável simples. Né? Então, qual que é a regra do produto? Lembre-se lá, se você tem uma u vezes uma v, e derivar isso aqui usando a regra do produto vai ser o quê? É a derivada da primeira, né, pela segunda, mais a primeira pela derivada da segunda. Nesse caso aqui, eu estou derivando em relação a x. Então, é a derivada de x. Vou colocar assim, ó, derivada de x vezes z elevado a x, y, z, mais x vezes a derivada de e elevado a x, y, z, em função de qual variável? Variável x. Então, a derivada parcial aqui de w, se o que a derivada de x é 1, vai ficar aqui e elevado a x, y, z, mais, repete aqui o x, vezes, agora aqui aplica a regra da cadeia, né? A derivada do e é o próprio e, elevado a x, y, z, vezes a derivada do expoente. Só que a derivada do expoente é derivando em relação a x. Então, a derivada de x é 1, sobra y, z. Certo? Então, só organizando aqui melhor a minha solução, isso aqui vai ficar igual. Colocando o e em evidência, né? Nós podemos colocar o e em evidência, que é um termo comum aqui. Ó. Você vai colocar aqui e elevado a x, y, z, em evidência. Dividindo esse por esse vai dar 1, mais, agora aqui sobrou o quê? X, y, z. X, y, z. Pronto. Derivamos essa aqui, obtemos a derivada parcial em relação a x. Agora vamos obter a derivada parcial em relação a y. Né? Só que agora a derivada parcial em relação a y, o x é uma constante. Né? Então, como o x é uma constante, ele vai permanecer aqui, x,
e a derivada em relação a e. Então, como aqui é uma regra da cadeia, então, derivo todo, e elevado a x, y, z, vezes a derivada de dentro em relação a y. Então, derivando vai dar 1, vai sobrar o quê? X, z. Então, a derivada aqui, em relação a y, vai ficar o quê? X vezes x vai dar x ao quadrado, z vezes e elevado a x, y, z. Beleza? A mesma coisa vai acontecer com a derivada em z. Porque aqui nós vamos ter x é uma constante, mantém a constante. A derivada de e é o próprio e elevado a x, y, z. A derivada de x, y, z sobra quem? X, y. E z é igual a 1. Então aqui a derivada em relação a z, a derivada parcial em relação a z vai dar o quê? X vezes x vai dar x ao quadrado, y, e elevado a x, y, z. Beleza? Então aqui nós chegamos aqui à solução dessa função, né? Queremos encontrar as derivadas parciais. Nesse caso aqui nós encontramos, no caso 1, uma derivada parcial com duas variáveis. Né? Resolvemos aqui. As questões 2 e 3 são derivadas parciais com três variáveis. Né? Então a gente quer essa a derivada parcial de w em relação a x, a derivada parcial de w em relação a y e a derivada parcial de w em relação a z. Beleza, pessoal? Então aqui trouxemos um exercício básico, né? Mas 3 exemplos bem diferentes, para vocês pudessem entender a aplicabilidade, né? Da resolução, né? Das derivadas parciais de umas funções de várias variáveis. Na próxima aula, né? Vou trazer aqui mais um vídeo onde eu vou tratar especificamente da regra da cadeia, envolvendo essas funções compostas, beleza? Então já vai, clica no sininho aí, te inscreve, não esquece de compartilhar, e como vocês sabem, o nosso lema aqui é compartilhar conhecimentos, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Obrigado, valeu!